Com a ajuda de pessoas curiosas e abertas a repensar paradigmas, nosso Laboratório de Futuros Neo Explica nos permitirá dar um rolê no futuro, definir territórios emergentes para a sustentabilidade, projetar tendências e visões e dar um empurrãozinho na construção de um presente e um futuro mais sustentável. Eu sou Daniele Rua e juntos iremos conversar com convidados muito especiais sobre multiprotagonismo de impacto. Estão conosco nessa manhã Paulo Carneiro, diretor de concessões florestais e monitoramento do Serviço Florestal Brasileiro, Aline Tristão, diretora executiva do FSC Brasil, e Júnia Casti, líder de experiência técnica da Neocert. Sejam todos muito bem-vindos nessa gostosa manhã para falar sobre um tema tão contemporâneo que é multiprotagonismo de impacto. E aí eu quero começar essa conversa pedindo para a Júnia explicar esse rolê de multiprotagonismo de impacto. Júnia, o que é esse conceito? Bom, Dani, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Bom dia, Aline. É um grande prazer participar desse podcast mais uma vez, ainda mais com pessoas que eu admiro muito, né? Profissionais de referência para mim. Bom, multiprotagonismo de impacto, ele é um tema bastante novo, né? E basicamente expressa uma relação de ganha-ganha entre diferentes stakeholders. Isso para procurar soluções para um problema socioambiental. Se a gente parar para analisar as palavras, vamos ver que ser protagonista é ser um personagem principal de uma ação, né? Então, multiprotagonismo ele pode ser considerado como um organismo sendo o personagem principal em diversas frentes de ação, ou então vários organismos protagonizando em uma frente de ação comum. Quando pensamos no impacto, significa que essas ações elas são protagonizadas visando um impacto positivo na sociedade. Assim, o multiprotagonismo de impacto se refere a organizações que estabelecem um propósito e direcionam esses processos, os produtos e os serviços para atingir esse propósito, mobilizando e alinhando toda uma rede e uma cadeia de valor, dentre eles, né, parceiros, colaboradores, investidores, a sociedade civil, os governos, né, enfim, todos os stakeholders, as partes interessadas, de forma a promover acordos onde todos ganham e todos são beneficiados. Para que isso aconteça, né, logicamente é necessário muita abertura, uma disposição para o diálogo, uma transparência nesses processos e também permitir que a rastreabilidade aconteça ao longo, né, de toda essa cadeia produtiva e de interações. Inclusive, esse tema está muito relacionado ao ODS 17, que são as parcerias e os meios de implementação. Então, se a gente pensar na Agenda 2030, né, esse multiprotagonismo está muito presente, que a necessidade de atingir essa agenda se faz com todos os atores da sociedade. Legal, Júnia. Eu acho que você trouxe esse conceito, né, bem completo do multiprotagonismo, e acho que nesse contexto a gente tem um protagonista muito importante, que é o governo, né? Acho que especialmente quando a gente está falando de sustentabilidade e políticas públicas, né? E nesse sentido eu queria convidar o Paulo Carneiro, né, para trazer um pouco da relação, né, em termos dos instrumentos governamentais, né? Você vê, Paulo, um paralelo entre esse conceito de multiprotagonismo de impacto e o modelo de concessões florestais no Brasil, que é um modelo que a gente sabe que é um modelo mesmo, né? Muito reconhecido no mundo todo pelo quão inovador ele é e como ele articula diferentes atores, né? Para endereçar, né, a conservação e a produção florestal. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente, explicasse um pouquinho como esse modelo se dá, né, os atores envolvidos e os impactos que são pretendidos, né? Então, bom dia a todos, né? Bom dia, Daniele, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui conversando um pouco sobre as concessões, né, que são um tema ainda pouco conhecido, né, da população. E aí, então, obrigado por essa oportunidade. Queria dar bom dia também para a Júnia e para a Aline. A lei, né, assim, o conceito da concessão, ele já, apesar dele ser de 2006, ele já traz bastante dessa divisão, né, dessa construção em parceria entre vários atores, né, sejam atores governamentais, e aí assim, a gente tem diversos
parceiros que são envolvidos, né? O Instituto Chico Mendes, o IBAMA, a Secretaria do Patrimônio da União, o Conselho de Defesa Nacional. Então tem um rol enorme de parceiros governamentais que participam dessa construção. Mas eu acho que o que é mais forte aí na lei, e o que eu acho que onde a gente tem muito ainda, a gente avançou, mas ainda tem um caminho longo a fazer, é na participação da sociedade e dos atores locais. Então, é muito difícil a gente imaginar que nós vamos construir uma solução para territórios tão grandes, como os territórios que a gente fala da concessão, áreas de 100 mil, 300 mil hectares, né? Nós não vamos conseguir construir essa solução sem estar a participação local. E a lei garantiu alguns espaços de participação obrigatórios, né? Sejam os conselhos das unidades de conservação, a comissão gestora de florestas públicas, a CGFLOP, né? Ou mesmo os protocolos de consulta da OIT 169, todos os modelos, né? ou procedimentos que a gente segue na construção. E ao longo desses 12 anos de concessão, a gente veio aprendendo, né, uma curva de aprendizagem grande, e se confirmando os melhores modelos que a gente construiu foram os modelos que tiveram mais participação. Então, a gente hoje tenta ao máximo construir e respeitar esses espaços, junto aí com a sociedade civil, empresários, né, certificadoras, como é o caso da Aline, ali do FSC, tentando garantir essa visão múltipla, né, de um problema que é complexo. Né? Eu venho lá do ICMBio e tem um ex-presidente do ICMBio, né, o Rômulo, que falava que a missão é tão complexa que sozinho a gente não vai dar conta. E acho que é esse o pano de fundo quando a gente fala aí do multiprotagonismo. A gente tem que assumir que nós precisamos do outro para construir uma solução melhor para essa questão das concessões florestais, né? Saudade do Rômulo, hein, Paulo? Faz falta, hein? Saudade faz falta. Do Rômulo. Ô, moço, que faz falta para essa vida, hein? Ele estaria de cabelo em pé com esses incêndios hoje em dia aí, hein? Mas os ensinamentos deles a gente ainda está levando, né? Assim, essa visão da necessidade da gente estar escutando. E acho que uma coisa que é importante é que a lei também garante, além dessa participação na construção, ela tenta amarrar no uso múltiplo da floresta a participação das comunidades, né? Então, produtos que são usados localmente, eles são excluídos do contrato de concessão e aí diversos outros mecanismos para permitir essa convivência mais harmônica entre os diversos atores ali que usam o território. Então, acho que é isso. Muito legal, Paulo. Eu acho que quando a gente estava pautando aqui, né, o tema, esse território emergente para sustentabilidade como multiprotagonismo de impacto, a gente pensou no modelo de concessões logo, assim, né? Acho que ele tem tantos elementos, ele vem de uma política pública, né, mas que com uma explícita valorização dos atores locais, né, e a valorização da participação social. E claro que dentro daquilo que é na expressão máxima do próprio território, né? É uma coisa que valoriza o território. Então, a gente achou que isso para o Brasil especialmente, né? É um modelo muito, muito interessante. E aí, eu acho que nesse sentido né? A gente falou agora de uma política pública, né? Governamental, e a gente sabe que tem outros atores que também são relevantes, que é a própria sociedade civil organizada, né? E aí eu queria chamar um pouco, e os instrumentos que ela também vai criando, né? Dentro dessa roupagem de multiprotagonismo. Então, eu queria perguntar para a Aline agora, Aline, a questão das certificações socioambientais, né? De terceira parte. Ela seria uma expressão dessa tendência de abordagem de multiprotagonismo de impacto, né? Porque a gente entende um pouco que tem essa sinergia. Né? Mas nesse caso ela é criada pela sociedade civil organizada. Nós estamos falando de coisas diferentes ou nós estamos falando dessa sinergia mesmo, desse tema, talvez, né? Porque a certificação, especialmente da FSC, já tem 25 anos, né? E nós estamos falando de um território emergente que é multiprotagonismo de impacto. Tem relação ou é um jeito mais contemporâneo de discutir as mesmas bases que uma certificação socioambiental de terceira parte traz? Bom, eu espero que tenha reação, Dani. Relação
totalmente, assim, porque se não tiver, a gente está falhando em algum local, né? Primeiro, eu queria agradecer Daniele, agradecer a Júnia, agradecer o convite da Neocert para a gente discutir. Eu e o Paulo, a gente já está virando meio figurinha aí nesses lugares, né, Paulo? Eu não vou ficar com saudade de você esse ano, não, porque eu estou vendo você tanto, mais do que presencialmente esses anos todos. Eu estou adorando essa história, porque estamos juntos, né? Estamos juntos construindo as mesmas coisas. E, assim, para responder, Dani, eu vou pegar um gancho, uma das últimas falas aqui que o Paulo colocou, que foi muito perfeita, que é essa questão dos atores locais estarem participando, eu arriscaria até dizer assim, empoderando desses territórios para transformar esses territórios. Eu acho que isso é muito importante, né? As ferramentas existem, como você mesmo apontou, o FSC, ele não é uma organização nova, tem 25 anos já, foi criado a partir de um desafio que era os altos índices de desmatamento e que o mundo queria que, por causa desses altos índices de desmatamento, fazer um bloqueio, um boicote à compra de madeira tropical dos países e das regiões tropicais do globo. Aí o pessoal dos trópicos falou, espera aí, existe jeito de fazer isso de forma diferente, de forma responsável. Então, foi assim que nasceu o FSC, se construíram os padrões, se construíram as formas de verificar se o manejo das florestas ele é feito de forma responsável. E isso, tanto para a floresta nativa quanto para plantações florestais. Isso que é muito interessante, né? Esse território emergente multiprotagonista. Júnior, esse nome é duro de falar, eu concordo com vocês, enrola a língua da gente. Esse território emergente é o território emergente como um todo, do país como um todo. Eu acho que isso é importante, até porque as concessões não existem só para a Amazônia, né, Paulo? Tem concessões também para outras áreas do país, outros tipos florestais. Por quê? Porque a gente necessita dessas ferramentas para desenvolvimento desse território com responsabilidade. Queria voltar só um pouquinho atrás também, Dani e Júnior, assim, eu estou há 5 anos no FSC, mas antes de trabalhar no FSC, eu trabalhei numa organização não governamental chamada Instituto Bioatlântica, e no IBIO, que é a sigla do Instituto Bioatlântica, a gente trabalhou com uma metodologia chamada Gestão Integrada do Território. A gestão integrada do território, ela vê o território como a partir de um dilema. A gente sabe, o dilema é o seguinte, a gente sabe que quando você faz escolhas, e isso é para a vida, a gente ganha, mas também tem gente que perde. Tem essas questões também. A vida é assim, ganha e perde. Óbvio que a gente quer que essas perdas elas sejam minimizadas, que elas sejam, de certa forma, trabalhadas. A certificação trabalha nisso também. A certificação tem como uma das premissas básicas o princípio da melhoria contínua. Não é isenta de falhas, assim como os nossos processos de manejo florestal, né, Paulo, também não são isentos de problemas. Isso existe, mas as ferramentas que a gente tem hoje, aliadas ao engajamento, que acho que essa é a palavra-chave, engajamento dos atores locais, e aí, junto com as organizações, e a certificação, ela não é operada só, obviamente, ela é operada pela sociedade civil, mas você tem o governo junto. Por exemplo, as concessões, elas permitem que aqueles contratados para atuar nas concessões, eles podem, por exemplo, estar indo além, né? Porque a certificação ela vai além do que a lei exige para aquilo. Então, a lei exige que todos estejam licenciados, mas a certificação ela exige um pouco mais, ela exige que, além disso, a gente tenha uma consulta pública aos atores locais. A concessão também exige esse tipo de coisa, mas eu acho que a gente tem evoluído bastante. Acho que essas ferramentas, elas auxiliam nos processos de engajamento, nos processos de transformação territorial, mas se não houver, de fato, o empoderamento, que essas pessoas elas enxerguem essas ferramentas como um veículo para que esses territórios eles sejam perenes e que eles consigam resiliência, né? Acho que tem essa coisa agora que a gente está discutindo muito, que são territórios biosseguros. Isso vai ficar. Acho que a gente tem que aí fica a dica para um próximo, né, episódio, né, que é essa questão de biossegurança e que está
absolutamente atrelada com a forma como a gente hoje trata o meio ambiente, como usa o meio ambiente, né? Então, que essas lições se sirvam. Então, assim, Dani, de fato, totalmente sinérgico o que a gente está conversando. São ferramentas e são ferramentas que precisam ser utilizadas de uma forma mais eficiente por todos que fazem parte do território. Espero que eu tenha respondido aí. Não, isso mesmo, Aline. Eu acho que é uma reflexão mesmo, né? Só para a gente... eu acho que o Neo Explica, ele tem essa função de explicar territórios emergentes para a sustentabilidade, e esse nome pomposo de multiprotagonismo de impacto, né, ele aparece nas discussões, mas a gente também percebe sinais de coisas que já têm sido feitas há muito tempo, como o próprio, né, a gente reconhece o FSE como uma iniciativa de olhar, né, de uma forma de entender que tem multiprotagonismo nos territórios, né? Por isso que a gente trouxe, e que não é uma coisa jovem, né, que já tem 25 anos aí de estrada tentando fazer essa conciliação. Ô, Dani, eu posso complementar? Claro, só que claro. eu esqueci que uma das questões que eu também acredito muito, eu acho que tem muito a ver com a área que eu e o Paulo trabalhamos especificamente, que é a área florestal, é que eu acredito que cadeias produtivas, elas são cadeias que são âncoras ao desenvolvimento e à transformação desses territórios. No nosso caso, por exemplo, a gente pode estar trabalhando desde a madeira, manejo florestal para produção de madeira, até produtos não madeireiros, que têm o potencial de transformar aquele território. No entanto, eu acredito também que a gente não pode colocar essas cadeias, por exemplo, o açaí, a castanha, em caixinhas e deixar de pensar que essas cadeias elas dependem de outros elementos daquele território para que elas se desenvolvam de uma forma mais eficiente. Então, não adianta pensar que você tem determinado cadeia econômica num território. Se você tiver um impacto social muito grande naquele território, a economia vai ser afetada. Não adianta pensar de forma dissociada. O mundo tem que ser olhado de cima para baixo. Acho que essa é a questão. Então, eu entendo muito da participação sinérgica e da reflexão de um território emergente responsavelmente manejado, trabalhado, mas de uma forma que todos estejam envolvidos. Desculpa aí, obrigada. Imagina, muito bom, Aline. Acho que é isso mesmo, que é um bate-papo, que eu acho que as coisas elas estão muito, muito interconectadas, né? Acho que entrando numa reflexão sobre as tendências para o tema, né, de multiprotagonismo de impacto, a questão dos territórios biosseguros, ela já está mapeada como um episódio, como um território emergente, né? Porque eu acho que essa abordagem territorial ela é uma forma muito... eu acho que ela é muito legítima, especialmente no Brasil, né, na nossa grande extensão territorial, né? Não dá para você pensar numa ferramenta e numa solução tão fechada, né? Eu acho que os territórios, no sentido prático mesmo, acho que para o Brasil é uma forma de você olhar a sustentabilidade de um jeito mais ampliado. E vai ter, sim, episódio sobre territórios biosseguros, viu, Aline? Isso já é um dos 11 territórios emergentes. E aí, eu acho que entrando, né, nessa reflexão sobre tendências, eu queria aproveitar que a gente falou das concessões, né, como modelo. Eu queria que o Paulo Carneiro trouxesse um pouco para nós, em termos da evolução do tema de concessões, né? Quais são as tendências para as concessões florestais no Brasil? E a gente sabe que tudo tem desafio, né? Especialmente nessa área florestal e agrícola brasileira, né? Pelo tamanho, pela sua importância, pelo número de cadeias que isso envolve, né? Pelo número de territórios. Então, eu gostaria que o Paulo trouxesse para nós, né? Quais são as tendências para as concessões florestais no Brasil e quais são os principais desafios e também as oportunidades que a gente tem de continuar implementando ou, inclusive, alavancando esse tipo de modelo para a sustentabilidade e conservação das florestas do Brasil. Tá. Bom, eu vou começar pelas oportunidades, que acho que a gente tem que, né? Assim, acho que a gente hoje vive um momento de muita discussão de um holofote, né, na questão ambiental e da possibilidade, né, da gente
ter um desenvolvimento mais sustentável. E isso é uma oportunidade, na minha visão, para a gente colocar um pouco de luz sobre as práticas de manejo sustentável. Então, a gente enxerga isso, não é um movimento no Brasil, né? É um movimento que vem mais de fora do Brasil para cá, mas que a gente vai ter que responder a ele, e eu vejo isso como uma oportunidade para o setor, né? Para quem está preocupado em trabalhar de maneira correta ou que está preocupado em desenvolver técnicas melhores técnicas de manejo florestal para produtos madeireiros e não madeireiros. Então, essa eu acho que é a grande oportunidade que está na nossa porta agora para a gente olhar no curto prazo, aí, 5, médio prazo até 10 anos, né? Eu acho que a tendência das concessões, acompanhando isso, assim, a gente hoje já tem uma política razoavelmente madura, né? Tem 1 milhão de hectares sobre concessão federal e mais uns 600 mil sobre concessões estaduais, principalmente no Pará e no Amapá. Então, assim, a gente já aprendeu, já errou, né? Já viu que práticas que davam mais certo, práticas que não davam. Então, acho que a tendência hoje para as concessões é a gente aproveitar esse momento para induzir, né, junto ali com os órgãos parceiros, o ICMBio, e avançar também um pouco sobre áreas não destinadas, né? É importante a gente dizer, sempre quando a gente fala da Amazônia, que a maior parte da Amazônia é terra pública. E a gente ainda tem em torno de 30 milhões de hectares de área pública na Amazônia que não tem uma destinação clara. Então, assim, a gente tem que avançar sobre esse território antes que esse território seja apropriado, né, por ações ilícitas, né? Então, assim, a gente tem uma opção lícita que traz uma agenda de ganho para o governo, ganho para a sociedade civil, gera emprego e renda. Então, a gente tem que avançar sobre isso. E eu vejo como o nosso principal desafio, os principais desafios, assim, a gente avançou muito nos sistemas de controle, na rastreabilidade da madeira, no monitoramento, só que nós ainda temos um caminho muito longo a ser feito no aprofundamento, assim, na indução do desenvolvimento local pela concessão. Então, hoje a gente ainda está muito focado no concessionário, e nos últimos 2 ou 3 anos a gente vem tentando mudar as nossas normativas internas e até discutindo algumas alterações na lei, para a gente conseguir que a concessão seja um indutor de cadeias produtivas de outros negócios. Talvez negócios comunitários, ou o concessionário podendo investir em áreas de produtos não madeireiros, né? E isso ainda é um caminho que a gente ainda está começando a trilhar. E que eu acho que tem um enorme potencial, né? Se você pegar lá uma concessão de madeira, produzindo madeira, e o concessionário puder subcontratar uma outra empresa para produzir açaí, ou puder apoiar um manejo florestal comunitário, ou a comercialização de um produto não madeireiro comunitário, de uma comunidade do entorno da concessão, isso acho que é o desafio que a gente tem para frente. Nós estamos colocando isso nos nossos novos modelos, então, tanto com bonificadores, então, pensando em novos bonificadores para o contrato, né, que no final geram desconto para o concessionário se ele tomar determinadas atitudes. Então, a gente está tentando induzir esses comportamentos nos contratos. Acho que acho que é o maior desafio. A hora que a gente conseguir fazer isso, né, se a gente tiver um enorme sucesso, a gente muda a escala do que a gente está falando das concessões. Mas mesmo com pequeno sucesso, acho que a gente já consegue devagar induzir mudanças locais e melhorar aí a economia, né, e a renda dessas populações que estão no entorno, nas cidades ali onde estão as concessões. Então, acho que esse é o caminho que a gente está tentando fazer, é um caminho difícil de construir, né? A modelagem nossa, a gente tem que lembrar que os contratos são de 40 anos e eles são contratos com o setor público, então eles não têm a flexibilidade de um contrato entre privados, mas é uma agenda que eu acho que é importante. E só para pegar um gancho do que a Aline colocou, tem um outro desafio para nós que a gente está tentando também desenvolver, que é a modelar uma concessão de restauração, não uma de exploração de madeira no molde tradicional. Uma que seja assim, um contrato onde o concessionário possa ir lá, recuperar uma área
através de um SAF ou através de algum modelo produtivo, e ele ainda consiga explorar economicamente aquela área e depois devolver ela para o setor público como uma área não mais degradada, uma área restaurada. Isso a gente está pensando em algumas áreas do norte e principalmente em 5 florestas nacionais do sul, que hoje tem plantios de eucalipto e pinos, e que a gente aí está trabalhando num modelo que se explore o pinos e se recupere com nativa. Então é isso. Muito bom. Eu acho que esse destaque, né, gostaria de dar esse destaque para isso que o Paulo trouxe sobre as concessões, né, uma tendência dela aprimorar essa função de ser indutor de desenvolvimento local, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o multiprotagonismo de impacto, né? Onde você não só cria uma alternativa, né, numa parceria público-privada, mas a responsabilidade ela vai para além da cerca, né, do concessionário. Ele fica olhar para o território e, de fato, aquele negócio conseguir ser indutor de outros negócios, melhorando a teia social, enfim, a entrega de valor no território. Tem um termo também que vai ser também já trazendo um dos nossos territórios emergentes que a gente vai estudar e vai ser o próximo, que é o próprio capitalismo stakeholder, né? Que é aquilo que o Fórum Econômico Mundial desse ano trouxe, que é essa nova forma de você entender o capitalismo, né? Que é um capitalismo feito por todos daqueles que estão na sua cadeia, né? Todos precisam agregar valor para o negócio, e o negócio social, né? O capital social ele é muito importante nisso. Enfim, só também já trazendo o nosso ouvinte para... E eu acho que o tema concessões florestais também poderia ser discutido, veja que interessante, no nosso território emergente sobre capitalismo stakeholder, porque ele tem também uma modelagem tentando ser indutor de desenvolvimento local e de cadeias produtivas, enfim. Então dá para discutir esse modelo de várias perspectivas, né, desses temas mais contemporâneos. E aí, eu acho que a gente trouxe bastante aqui, né, a visualização do FSC, da sua governança como uma expressão desse conceito, né, assim como as concessões. E eu queria convidar a Júnia agora para trazer outros exemplos também, né? Eu acho que a gente faz um exercício aqui no Laboratório de Futuro de stalkear, né, o que tem no mundo em relação né, um tema que parece extremamente ainda não operado, mas a gente percebe várias manifestações desse futuro já no presente. Então, queria convidar um pouco da Júnia para trazer um pouco da pesquisa que ela fez sobre alguns outros exemplos de projetos, né, que expressam e materializam sinais dessa tendência de multiprotagonismo de impacto no Brasil. Traz para a gente aqui, Júnia, um pouco daquilo que você estudou. Bom, eu só queria fazer um comentário em relação às concessões. Eu sou uma grande fã da política de concessão e trabalhei, né, fazendo as auditorias florestais independentes, então eu vejo assim como uma política muito importante, porque lembrando que ela não é só um indutor do desenvolvimento social local, mas ela também tem sido atualmente uma das maiores barreiras contra o desmatamento, né? Então ela tem funcionado mesmo como uma política de contenção dessas práticas ilegais, né? Por todo o cuidado que o concessionário precisa ter ali com a área, enfim. Então, eu sou uma super fã dessa política. Acho ela muito promissora. E aí, a gente falou, né? Como a Dani disse, a gente trouxe bastante das concessões, do FSC, que é um organismo da sociedade civil. E aí, eu procurei alguns exemplos que são mais da iniciativa privada. Então, a Natura, ela é sempre, né, uma empresa que traz uma certa inovação. Então, a Natura, ela tem agora, além de fazer, né, como uma ação de multiprotagonismo, ela vai e fortalece ali aqueles produtores com a divisão de benefícios e incentivando, né, a estruturação da cadeia produtiva dela. Então, isso já seria por si só um exemplo, né, de um multiprotagonismo ali, de uma relação ganha-ganha. Ela agora, recentemente, também fez uma parceria entre a Natura, The Body Shop e o Terra Cycle, né, que é especializada em reciclagem. Então, agora você tem
um ganho para o consumidor quando ele devolve as embalagens. Então, isso seria já também um exemplo de multiprotagonismo, onde o consumidor é inserido também como protagonista de uma economia, né, como é que chama? Aquela logística reversa, né? Então, o consumidor devolve, ganha um produto novo, a Terra Cycle já recicla esse processo, já faz outros produtos como cone, caixa, enfim. Então, esse é uma iniciativa bem interessante, né, que a Natura traz, que está dentro desse contexto. E aí, grandes corporações, como a Coca-Cola, por exemplo, também recentemente assinou o Pacto pela Economia Circular. Então, são várias empresas se mobilizando junto com outros tipos de organização, da sociedade civil, os governos, num âmbito até internacional, mundial, né, para que procurem soluções junto com seus P&Ds, startups e tudo mais para que suas ações retornem benefícios positivos, né? Reduzam seus impactos negativos e aumentem seus benefícios. Então, são vários atores ali com um foco, com um propósito bem definido, que também é um multiprotagonismo, né? E, por fim, eu achei uma iniciativa bastante interessante que é do Sistema B. Quem não conhece o Sistema B, ele incentiva que empresas, né, que são as empresas B, né, elas procurem se tornar cada vez mais uma economia mais inclusiva, né, diversificada, circular e de baixo carbono. Então, são boas iniciativas para alcançar, né, impactos positivos. E aí eles fizeram, junto com o governo do Rio, o Rio Mais B, que é um projeto que incentiva a Prefeitura do Rio, né, e o Sistema B, incentiva empresas e redes de negócios, pode ter ONG, pode ter qualquer tipo de ator ali, para avaliarem, né, os seus impactos e criarem soluções para a melhoria da cidade do Rio. Então, você vê que o multiprotagonismo ele pode estar em diversos setores, em diversos locais, em diversas frentes, né? Mas o impacto positivo é o que realmente importa dentro desse conceito. Bem, muito legal. Acho que é legal a gente dar um sobrevoo, né, sobre aquelas pistas que a gente vai percebendo. É lógico que não é olhar com profundidade cada uma dessas iniciativas, mas é produzir um pouco de um olhar das manifestações que a gente vê esse conceito se expressando no cenário, né, especialmente no cenário nacional. E aí, acho que a Júnia trouxe um pouco da questão dos consumidores, né, quando ela trouxe o exemplo da Natura, e eu queria aproveitar esse gancho para fazer uma pergunta para a Aline, né, que sendo a Aline, né, é atualmente diretora executiva do FSC, que trabalha com a pauta de mercados, né, de produtos sustentáveis. Eu queria perguntar para a Aline qual que é o protagonismo que a sociedade de maneira geral, Aline, e em especial os consumidores, podem assumir na consolidação de cadeias e também de territórios mais resilientes e sustentáveis. Assim, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão de onde você olha essa oportunidade desse protagonista, né, que é o consumidor. Dani, essa é a pergunta-chave. Na verdade, eu acho que nós, cidadãos, a gente deveria se perguntar isso todo dia, assim, o quanto que a gente exerce esse papel tão importante que é o papel de sermos protagonistas em relação às nossas escolhas, né? Então, o FSC é um esquema de certificação que promove o bom manejo das florestas para o mercado. Então, você quer saber essa mesa sua que você quer comprar, a mesa dos seus sonhos e tudo, eu acho que é importante que as pessoas tenham em mente, assim, de onde que vem essa madeira, né? De onde que foi manejada, de onde que foi tirada. Aí eu quero ter certeza que se for uma mesa de uma madeira nativa, ela não foi feita a partir de uma árvore que foi roubada de uma terra indígena, que foi roubada de uma unidade de conservação. Então, o FSC, ele traz essa questão a partir das auditorias que são feitas pelas certificadoras, ele traz essa avaliação da origem e também da cadeia produtiva, quando chegando até o produto, dos elos da cadeia, né? Verificando várias questões, não somente a questão do manejo na floresta, mas também a questão da dignidade dos trabalhadores, do envolvimento das comunidades locais, da questão do impacto ambiental e minimizando possíveis consequências em relação a todo esse processo. Então, o consumidor,
Eu acho que a gente tem pesquisas que já foram feitas, inclusive uma bem recente, demonstrando que 90% dos consumidores aqui no Brasil, eles se importam muito de saber se o produto que ele está consumindo ou comprando, se o produto é florestal, se ele não é proveniente de áreas em que teve desmatamento. Mas, na prática, eu queria que isso fosse muito mais efetivo, assim, sinceramente, porque eu acho que o consumidor ele tem esse poder de exercer que o mercado confirme essas questões, que o mercado exercite e use todas as ferramentas que já existem, que não tem nada que precisa ser criado novo, precisa ser assim, aprimorado para garantir as salvaguardas ambientais e sociais em relação à produção de produtos. Independente se isso é feito de floresta nativa ou de, por exemplo, no setor florestal ou de plantações florestais, independente se for mesmo um produto de origem florestal, porque eu acho que isso está ligado a todas essas questões, né? Por exemplo, vestuário, se não é feito por exemplo, por um trabalho escravo envolvido. Então, eu acho que o consumidor ele tem um papel fundamental em garantir que essas ferramentas elas sejam de fato cobradas e utilizadas. Eu acho que isso que é importante mesmo, assim, né? E por ser a certificação de produtos ter um aspecto voluntário, eu acho que isso tem uma importância maior ainda, pois ela visa inclusive agregar que essas empresas elas se de fato elas busquem demonstrar toda a responsabilidade em relação a esses produtos, né? Tem uma questão aqui, Paulo, parabéns, viu? Adorei essa notícia aí das concessões para restauração. Acho que isso é moderno, acho que isso é fundamental, é importante para o nosso país. A gente tem um número de áreas degradadas que é muito grande nesse país e que tendo uma possibilidade, um potencial econômico, porque a gente não pode esquecer isso, o pessoal vai fazer isso se ele tiver a possibilidade de utilizar essas áreas. Acho que agregando com todas essas áreas de multiprotagonismo e multiuso, né? Acho que isso é legal também, acho que isso é super importante para o nosso país. E eu acho que a gente também, e aí falando especificamente de empresas que hoje querem comunicar aos seus consumidores que elas estão... E aí eu não estou nem falando de empresas que produzem, que manejam florestas, por exemplo, como a Natura é uma empresa que usa produtos e subprodutos que são manejados na floresta, mas ela quer comunicar que ela tem uma política de sustentabilidade que respeita essas questões, respeita não só as questões de bom manejo florestal, mas respeita os direitos dos povos da floresta, respeita os direitos das comunidades envolvidas. E também o FSC mesmo trouxe há uns 2 anos uma ferramenta que a gente ainda está evoluindo na implementação e na implantação dela, que é a demonstração do impacto de serviços ecossistêmicos, que eu acho que isso que é muito legal também. Então, as organizações que manejam, elas podem demonstrar através dessa ferramenta do FSC que o manejo do jeito que ela faz naquela floresta para produzir aquele determinado produto tem um impacto positivo em relação, por exemplo, à conservação das águas, em relação à questão da biodiversidade, à preservação da diversidade de fauna e de flora naquela região. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Que é o consumidor saber que existem essas ferramentas que são já institucionalizadas nas organizações do governo, nas organizações não governamentais que trabalham com isso, e que ele cobrando do mercado, o mercado vai usar. Então, eu acho que isso que é importante. E aí a gente vai garantir que os territórios tenham em retorno, como o Paulo mesmo disse, que isso vai avançar nas construções, um retorno positivo que merece para, inclusive, fazer suas escolhas de transformação. Eu acho que isso que é importante. Muito bom, Aline. Muito bom. Eu acho que
Estou super contemplada pela sua fala, né? Eu acho que também fiquei super feliz de ouvir essas notícias e essas tendências tão boas que o Paulo trouxe para as concessões no Brasil, né? Essa ampliação. Eu, assim como a Júlia, também sou fã dessa lei, dessa política e vendo ela evoluir para esse sentido, para nós, nos dá muita esperança, né? Bem, então, indo para o final da nossa conversa, boa conversa, e a gente imaginava mesmo que trazer, né, Aline e Paulo aqui seria uma coisa muito especial, né? Pena que a gente tem que acabar, né? Para o nosso ouvinte continuar nos ouvindo, a gente tem que falar, a gente não pode se alongar muito, mas enfim, eu queria convidá-los, né, a todos, a Júnia, a Aline e o Paulo, para trazer as suas palavras finais, tá? Para a gente fechar essa primeira conversa nossa sobre multiprotagonismo de impacto e oferecer aqui ao nosso ouvinte uma visão, né? Que pode ser uma provocação, um chamado, mas aquilo que vocês acham que pode ser interessante para quem está nos ouvindo guardar com muito carinho dessa conversa que a gente fez até aqui, tá? Eu queria chamá-los um de cada vez aqui para dar o seu tchauzinho e trazer a sua visão, né? Para a gente fechar esse bate-papo. Eu quero de novo agradecer, é uma honra para a gente estar aqui, Dani. Eu acho que quanto mais a gente puder ocupar as tribunas as virtuais hoje, que são as que a gente tem, eu acho que é o que vai ficar mesmo. Acho que os podcasts são muito interessantes porque eles vêm... Eu sou fã de rádio, né? Eu adoro rádio, sempre gostei. Rádio é um veículo que a gente que trabalha, né, Paulo, Júnior, a gente que trabalha lá nos fundões da Amazônia, nem precisa ir muito à Amazônia, né? Eu sou de Minas lá no norte de Minas, é onde o rádio chega, o rádio traz a notícia de quem morreu, essas coisas. E o podcast, ele tem essa capilaridade, assim, né? Podcast você transforma, e hoje todo mundo usa o WhatsApp, pro bem e pro mal. Podcast você transforma aquilo num arquivo e vai para todo mundo. Então é muito legal e assim a democracia da comunicação que o podcast ele permite. Assim, eu fico muito alegre de estar aqui e assim eu já trabalho há 33 anos nessa área de conservação, né? Eu acho que o Paulo não sabe, mas eu fui diretora de áreas protegidas e unidades de conservação do governo de Minas por muitos anos, Paulo. Do ex-ministro Zé Carlos de Carvalho, eu trabalhei com ele por quase 10 anos lá, então estou nessa área há muito tempo e, assim, eu tenho um sonho de fato, que a sociedade perceba a importância e a sinergia que todas essas questões ambientais têm para nós, brasileiros, que somos um país que deveríamos ter orgulho e consciência do legado e do que nos foi legado, que é esse território que mais de 60% dele está coberto por florestas que podem ser manejadas de forma responsável, porque a técnica existe. Então, eu tenho um sonho de que a sociedade perceba e consiga, por exemplo, a gente vem discutindo muito isso com o Paulo, perceba que manejar florestas não é a mesma coisa que desmatamento, por exemplo. Que você pode utilizar de forma responsável e ter para o futuro. Eu acho que eu queria muito que isso fosse mais e mais sendo discutido. A gente está num momento bastante complexo para discutir isso na nossa sociedade, tendo em vista todas essas questões que estão acontecendo, mas talvez, como o Paulo mesmo disse, seja uma oportunidade para a gente trazer essa agenda positiva de que o manejo da floresta ele pode transformar territórios em territórios bioseguros, em territórios emergentes, seja lá emergente para quê, mas emergente para a perenidade. É nisso que eu acredito. Eu não acredito em coisas que comecem e não tenham continuidade. Isso para mim não tem futuro. Eu acho que o futuro está em âncoras. E eu acho que o manejo florestal e a questão do consumidor é uma âncora importante para um país como o Brasil. E, de novo, muito obrigada. Bom, queria também agradecer demais essa oportunidade. Acho que para nós é extremamente importante poder estar
falando um pouquinho sobre essa política, sobre os inúmeros caminhos que a gente tem para ter um uso sustentável da nossa biodiversidade. O nosso caminho, às vezes a gente, nas discussões parece, né, que o nosso único caminho é o caminho de transformar tudo que tem biodiversidade em monocultura. E a gente não tem só esse caminho, nós temos inúmeros caminhos que já estão largamente demonstrados que são viáveis, que são economicamente bons, que podem ajudar a fixar as pessoas no campo, que respeitam as culturas. Então, acho que nós temos que, toda vez que a gente tem a oportunidade de mostrar que existem outros caminhos, acho que é uma oportunidade de ouro para nós, né? Fico feliz de saber que a Aline, assim como eu, tem um pezinho na agenda da conservação, né? É importante para a gente sempre lembrar que a gente tem essa origem, né? E acho que, assim, quando a gente fala desse tema, né, de multiprotagonismo, a gente sempre tem que lembrar que tem um monte de ações locais que estão dentro desse tema e que às vezes a gente não consegue divulgar, porque assim, ela é local, é uma associação pequenininha, são pessoas ali da cidade, e talvez um desafio que a gente tenha para frente seja de fazer de dar luz para isso, né, um seminário de boas práticas, alguma coisa que a gente pudesse apresentar ações de sucesso e depois possibilitar que isso fosse replicado em outros lugares, mostrar que é possível com pouca coisa as pessoas se mobilizarem e estarem participando de maneira ativa de um modelo diferente, né, do modelo que a gente tem aí em maior escala. E então acho que isso seria bem importante para nós, né, assim, Serviço Florestal, FSC, outras ONGs, a Nilcert, a gente fica num desafio nosso, que assim, hoje, por exemplo, o Serviço Florestal, através de um indicador das concessões, a gente gera quase R$1 milhão por ano que teria que ser aplicado em projetos locais. E a gente não está conseguindo construir os projetos, então a gente tem um desafio nosso, né, que a gente está oferecendo para todo mundo e pedindo ajuda para ajudar a construir esses projetos localmente e conseguir dar vazão e conseguir dar efetividade a esse pé da política que a gente não está conseguindo colocar de pé ainda. Então é isso, queria agradecer de novo, muito obrigado, e ficamos aqui sempre à disposição para participar e para poder divulgar um pouco dessa agenda. Acho que a minha visão, né, tudo isso que foi falado para mim é muito importante e é muito tendência. Eu acho que o que a gente falou aqui no final, né, foi cada vez menos competição entre os setores e cada vez mais contribuição. Então, para mim, o que fica dessa conversa que eu gostaria de, acho que, reforçar é isso, né? E a importância do consumidor, como a Aline trouxe, né? O consumidor também é protagonista dessa mudança, né? Então, cada um de nós, ao consumir, a gente precisa ter conhecimento, né? Um cuidado para ver qual é a nossa pegada também nesse mundo, como pessoa física mesmo, né? Então, o consumidor, ele também é protagonista, né? Então, ele também deixa uma pegada no mundo. Então, quanto mais a gente observar qual é a pegada que a gente está deixando no mundo, mais também a gente está contribuindo e sendo protagonista nessa história toda, né? E aí eu também queria chamar a atenção dos ouvintes que estão nos escutando para conhecer as concessões e conhecer o FSC, porque eles também fazem parte dessa nossa consciência como consumidor de boas políticas, boas iniciativas que querem deixar, né, impactos positivos no território onde atuam. E então procurem se informar porque é muito interessante. Eu acho que tem bastante informação que pode ser absorvida e esclarecida, né, em relação ao manejo florestal, com esses dois temas. É isso. Obrigada pelo convite mais uma vez, Dani. Eu acho que como minhas palavras finais também, eu quero ressaltar uma frase muito legal, acho que ouvi aqui do Paulo, né? Que é um convite para as empresas serem indutoras de desenvolvimento local, sejam elas, né, concessionárias ou não. Mas eu acho que as empresas, elas têm um papel, elas têm um protagonismo muito importante e um protagonismo também que pode se transformar em indutor de desenvolvimento local. Acho que isso é um pouco da minha visão final que eu gostaria de deixar. E eu gostaria de agradecer profundamente
o Paulo Carneiro, a Aline Tristão, a Júnia, né, por ter estado com a gente nesse bate-papo tão importante. Desejar para vocês muita saúde, muita força e muita resiliência para que vocês continuem sendo protagonistas na conservação das nossas florestas, de toda a nossa sociobiodiversidade. Acho que vocês são pessoas que são conhecidas, notáveis e com uma carreira dentro dessa agenda e que a gente espera que vocês tenham muita saúde, força e resiliência para continuar nos ajudando nesse caminho, né? Como a gente disse, é um caminho de multiprotagonistas, né? E eu acho que os protagonistas, eles precisam estarem resilientes e saudáveis para continuar nessa luta, que ela não é nada fácil. E queria chamar todos, né, dizer que o Neo Explica vai ao ar toda sexta-feira, às 11 da manhã, episódios novos, né? A gente já tem 7 episódios com esse gravados e vai um tantão de outros programados. Então eu gostaria de convidar todos para nos ouvir e assim ajudar a gente a construir esse futuro mais sustentável que queremos. Então, até o próximo Rolê no Futuro. Até mais.